mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje o quarto domingo do tempo pascal, quarto domingo da Páscoa. E com este domingo também nós celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Hoje nós pedimos com toda a igreja ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que envie santos e numerosos pastores para conduzir o rebanho de Deus para o céu, para a salvação. Hoje é um dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, e estendemos também a nossa oração às outras vocações, a vocação matrimonial também, e toda espécie de vida consagrada nós queremos colocar na presença de Deus também. É o domingo do bom pastor, domingo onde nós aprendemos com Jesus, no evangelho que acabamos de ouvir, que Ele é o bom pastor. Primeira coisa, Jesus é o bom pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor que se oferece, que se entrega, que se sacrifica pelo seu rebanho. Ele não é o ladrão, ele não é o assaltante que vem à noite, que precisa agir depressa e escondido. Ele não é o mercenário que trabalha para os outros, pastoreando o rebanho dos outros, mas não está obrigado a cuidar do rebanho com a própria vida. Se vier o assaltante, se vier o lobo, o mercenário pode ir embora, pode deixar as ovelhas para trás. Jesus é o bom pastor, que cuida do seu rebanho, que conduz o seu rebanho, que leva para lugares seguros, que dá alimento para o seu rebanho, leva para onde tem pastagem, para onde tem água. Na época de Jesus era comum os pastores com seus rebanhos juntarem os rebanhos num redil, num aprisco à noite, para passarem a noite, porque era meio que um rebanho e um pastoreio itinerante. Uma hora estava aqui, outra hora estava lá. Não haviam os pastos, os piquetes, os currais como nós conhecemos hoje. Não tinha pastagem em abundância também como nós temos hoje, ou como temos aqui em nossa região. Então os pastores todos os dias precisavam levar os rebanhos lá onde tinha pastagem, lá onde tinha água, e à noite juntavam os rebanhos num curral comum, num aprisco comum. De manhãzinha, o pastor entrava pela porta da frente, o porteiro sabia que era o pastor, ele então chamava o seu rebanho, somente o seu rebanho, que ouvia a sua voz, que seguia a sua voz, saía
porque sabia que era a hora de comer, que era a hora de beber, que era a hora de sair para pastar. Então, o rebanho ouvia a voz do seu pastor, e somente o rebanho daquele pastor saía do curral, os outros ficavam. Os outros rebanhos ficavam ali esperando os seus pastores. Então Jesus, vendo esta relação do pastor com o rebanho, ele diz: eu sou este pastor, eu conheço o meu rebanho, eu chamo cada ovelha por seu nome, eu chamo cada um por seu nome, eu conheço cada uma das minhas ovelhas, e elas me conhecem, eu conheço e elas me conhecem. Então Jesus é o bom pastor, é a primeira coisa que nós aprendemos hoje, que Ele mesmo revelou. O pastor que cuida, o pastor que leva para lugares seguros, o pastor que protege, o pastor que defende, o pastor que só quer o bem. E nós sabemos, o nosso bom pastor não é um pastor comum, é um pastor que também dá a vida pelo seu rebanho, que ressuscita pelo seu rebanho. O Cristo ressuscitado é o verdadeiro pastor, é o verdadeiro bom pastor. Parece que isso que Jesus revelou e que eu estou agora repetindo, parece que é algo óbvio. Muitas pessoas podem dizer assim: mas isso a gente já sabe. Nós já consideramos Jesus como o bom pastor. Nós já consideramos Jesus como esta pessoa que nós podemos seguir sem medo, que nós podemos seguir sem nenhuma suspeita, que nós podemos obedecer os seus comandos sem nenhum receio. Nós já sabemos disso, Padre. Eu acho que nem sempre. Então a primeira pergunta que eu quero que vocês façam para vocês mesmos, com sinceridade: eu reconheço Jesus ressuscitado, o Cristo que encarnou, que viveu entre nós, que se encarnou, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou como o verdadeiro pastor da minha vida? Eu reconheço? Eu reconheço que Jesus não é só uma pessoa boazinha, Ele não é só um pastor bonzinho, Ele não é só um pastor bem intencionado, Ele não é só um pastor que quer o meu bem, mas que às vezes até erra, porque nós conhecemos pastores bem intencionados e que às vezes erram. Por exemplo, os nossos pais. Os nossos pais são pastores da nossa casa. Meu pai, minha mãe, exerceu o pastoreio sobre mim durante muito tempo, mas nem sempre eles acertaram. Mas hoje eu sei que sempre tentaram acertar, mas eles nem sempre acertaram porque são limitados, são fracos. Nem sempre têm a fortaleza do verdadeiro pastor, mas eles foram pastores na minha vida. Então nós conhecemos alguns pastores que são até bem intencionados, como nossos pais, por exemplo, ou um amigo, ou até um padre, um bispo, uma pessoa que está à frente, mas que às vezes erra em algumas circunstâncias. Só que Jesus, o bom pastor, nunca erra, porque Ele é Deus, Ele é o Deus encarnado. Então tudo que Ele fez, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele determinou pode ser seguido, obedecido, acreditado, sem nenhuma suspeita. Nós não podemos pensar assim: Ele tem boas intenções, mas pode estar equivocado. Não dá. Deus não comete equívocos, Deus não erra. Não tem como. Eu não posso pensar assim, que Ele é o bom pastor, mas às vezes quer me tapear, quer me enganar. Deus não quer me enganar jamais. Veja, meus irmãos, qual é a necessidade para Deus de se encarnar, de viver entre nós, de assumir as nossas fraquezas, os nossos dramas, morrer e ressuscitar, para Ele mesmo? Ele precisava disso?
Deus precisava disso? Não. Ele vivia e sempre viveu numa felicidade sem fim. Ele sempre viveu numa alegria sem fim. Ele sempre viveu numa companhia agradável. O pai tem o filho tem o pai, os dois têm o Espírito Santo, nunca foram sozinhos. Não é por questão de solidão que Deus nos criou. Não é porque precisa de súditos. Não é porque precisa de alguém para limpar o seu chão e fazer alguma coisa nesse sentido, para abastecer e manter a corte celeste. Não tem nada a ver com isso. Deus, sendo Deus, Ele tem tudo nas mãos, Ele pode tudo. Ele nos criou só por amor, porque queria partilhar a sua alegria, o seu amor, a sua eternidade conosco. Então, quais são as intenções deste pastor com as ovelhas? Esse bom pastor só pode ter boas intenções. Não é porque está pensando no couro da ovelha, não é porque está pensando na carne da ovelha, não é porque está pensando na lã da ovelha, não é isso. Ele está pensando na salvação. Então Deus só pensa no nosso bem, só pensa na nossa salvação. É esse o bom pastor. Primeira coisa que a liturgia hoje nos revela, que Jesus é o bom pastor. Segundo, se Ele é o bom pastor, nós devemos nos submeter a Ele como ovelhas. Nós somos as ovelhas, essa é a relação. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Segunda coisa, você precisa aprender hoje, você é uma ovelha, você não é um pastor supremo, que sabe de tudo, que pode tudo, que dá conta de tudo. Você precisa de alguém que te conduza. Em primeiro lugar, quem vai te conduzir é Deus. Na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua igreja, através dos pastores que Ele constituiu. Os seus ensinamentos, é Ele que nos conduz. Então você é ovelha, eu sou ovelha. Eu não sou Deus. Eu preciso de um pastor. Eu sou ovelha. E a segunda pergunta é: eu tenho me comportado como ovelha de Cristo? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e rejeitam a voz dos estranhos. Eu tenho ouvido a voz dos estranhos? Eu tenho seguido a voz dos estranhos? Segunda pergunta, pergunte isso para você agora. Eu sou esta ovelha, uma ovelha dócil, uma ovelha que reconhece que precisa de Deus, que precisa do pastor, e que não precisa duvidar, que não precisa suspeitar jamais deste pastor, porque ele não me engana, ele não se engana, ele não quer o meu mal, ele deu a vida por mim, ele fez tudo por mim, ele é Deus, ele pensa em mim, em tudo, ele quer a minha salvação, ele quer que eu tenha vida em abundância. Eu preciso suspeitar? Não preciso. Eu posso ser a ovelha fiel, eu posso ser a ovelha que se entrega, que se abandona, que ouve a voz e segue o pastor. Então Ele é pastor, nós somos as suas ovelhas, nós somos o seu rebanho e nós precisamos ouvir a voz dEle, se queremos ser de fato suas ovelhas. Se queremos pertencer ao rebanho de Cristo, não dá. Veja, prestem bem atenção, vocês estão meio agitados hoje, tentem ficar quietos e prestar atenção aqui em mim. Prestem bem atenção nesta mensagem. Não dá, é incompatível ser ao mesmo tempo rebanho de Cristo e não ouvir a voz do pastor, não dá. E ser seletivo, olha, eu escuto de vez em quando eu saio com Jesus, mas de vez em quando eu saio com o Genésio, de vez em quando eu ouço Jesus, mas de vez em sempre eu ouço o Genésio. Não dá,
É incompatível ser do rebanho de Cristo e ouvir outros pastores, não dá. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Se eu sou de Cristo, eu preciso seguir a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esta é a afirmação categórica que Jesus faz no Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e rejeitam a voz dos estranhos. Agora, quantos estranhos estão conduzindo a nossa vida? Ah, padre, nenhum. Tem certeza que nenhum estranho está te conduzindo? Tem certeza que você não está ouvindo a voz de alguém que não morreu por você, que não ressuscitou por você, que não fez o céu, a terra, as galáxias, o universo por você? Está escutando uma pessoa que tem, de repente, 20 anos de vida, que tem 50 anos, que tem 70, ou alguém que aparece na TV, ou escreveu um livro. Será que você está escutando a igreja de 2000 anos? Ou você está escutando as doutrinas que espalham por aí, às vezes no WhatsApp, às vezes numa pregação de internet? Nós ouvimos a voz dos estranhos o tempo inteiro. Isso acontece dentro de casa. Quantas vezes, por exemplo, o filho aprende com o pai e a mãe que precisa rezar, que precisa ter piedade, que precisa ter respeito com as coisas de Deus, que precisa fazer o bem, que precisa respeitar a todos, que precisa ser virtuoso, etc, etc. Ensina tudo, certinho. E aí chega lá na faculdade, na primeira aula, primeiro professor que entra na sala, ensina para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem que está na faculdade, e que passou a vida inteira escutando o contrário, que Deus não existe, que Deus está morto, que essa história de Deus é mito, que o que importa é a razão, é a ciência, é a técnica. E aí joga tudo no lixo que o pai e a mãe ensinou. Assim, facinho. Passou ali 18 anos escutando, sendo conduzido certinho, e veio uma pessoa, sussurrou, a serpente sussurrou, acabou, foi embora, desistiu, abandonou aquela doutrina, aquele ensinamento. Mas isso acontece demais. Quantas vezes, olha, eu vou falar de algo que aconteceu comigo. Quantas vezes vocês já viram filhos, filhas, que são alimentados, vestidos, cuidados pelos seus pais, né? O pai cuida, trabalha bastante, se importa, educa, veste, perde noites de sono, por causa daquele miserável, daquele menino, daquela menina, e de repente, está lá, né, o menino, a menina, como eu fiz, na minha adolescência, dizendo, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Quantas vezes eu disse, minha mãe não me ama? Minha mãe, que trabalhava das 7 às 11 da noite, de segunda a sexta, final de semana fazia faxina e plano de aula, porque era professora. Então, 3 turnos que fala, né? 3 turnos, imagina quanto plano de aula eu tinha que fazer. Minha mãe não me ama. Eu dizia isso. Olha que idiotice. A gente faz isso com os nossos pais, que nos conduzem, que tentam nos conduzir para a salvação, para o caminho certo. A gente faz isso com Deus. Olha, Deus ensinou que é preciso, depois de casado, estar aberto à vida. Aberto à vida. E a igreja ensina que, portanto, que as famílias precisam estar abertas à vida. E aí, de repente, a pessoa aprende com a professora, e eu não tenho nada contra os professores, minha mãe é professora, viu? Nem todas são assim. Aprende com a professora, ou com o professor, com um amigo, sei lá com quem, com influencer digital, que não, tem que se fechar a vida, porque afinal de contas o padre não vai cuidar desses meninos? Quantas vezes eu escuto isso? Vou levar lá para você cuidar, padre. Bom, eu não casei, essa não é a minha missão é outra, essa é a sua missão.
de ter filhos, estar aberto à vida e não se fechar à obra de Deus. Ah, mas Deus também não vai cuidar. Como assim? Deus te deu a vida, te deu o ar que você respira, te deu a força, te deu tudo, te dá o alimento, te dá a graça, te deu esse filho e não vai cuidar? Como assim? Ele que tem cuidado até agora. Ah, padre, mas nesse mundo que nós estamos, se fosse hoje, Jesus não teria dito tal coisa, Deus não teria tal ensinamento, seria todo diferente. Inclusive, tem uma certa pessoa querendo reescrever a Bíblia, vocês viram essa semana, uma pessoa muito sabida, quer reescrever a Bíblia, para tirar dela todo o discurso de ódio, tudo aquilo que não é de Deus, tirar da Bíblia o que não é de Deus, o discurso de ódio, aquilo que gera violência, incompreensão, preconceito. E a Bíblia de 2000 anos, ou até mais, porque o Antigo Testamento é anterior a isso, a palavra de Deus que foi comunicada e que fez milhares de santos, que salvou milhares de pessoas ao longo da história, que conduziu milhares de pessoas para o céu, que levou milhões de pessoas a perdoarem, a fazer o bem, a ajudar o próximo. Agora a gente rasga e escreve outra. Vocês não conhecem a Xuxa, mas era ela que estava falando isso. Olha, que sabida. Aquela que a gente escuta as músicas, que a gente vê os programas, os programas no domingo, que a gente achava um máximo, que a gente até queria imitar, eu não quis imitar. Está lá, rasga a Bíblia, vamos escrever outra. Voz estranha. E quantas pessoas ouvem? E quantas pessoas pensam, será que a gente... É verdade, tem umas coisas na Bíblia que me incomoda. Tem uns mandamentos, Cláudia, que dava para a gente riscar. Por exemplo, aquele de ir à missa aos domingos. Aquele lá eu não sei para que existe. Deus só podia estar cochilando na hora que escreveu aquilo. Eu já escutei isso. Se fosse hoje, ele faria diferente. Não, ele não faria diferente, porque ele é Deus. Deus não muda, Deus não comete equívocos. Mas eu prefiro escutar a voz dos estranhos, como o filho que prefere escutar a voz do amiguinho que acabou de conhecer, como a filha que prefere escutar a voz do namorado pelo qual ela se apaixonou tem 2 horas. E aí ela vai, pega todas as coisas, coloca nas costas e some de casa, e foge, para viver um romance, e deixa para trás o pai, a mãe, que está lá com olheira, porque não dormiu direito, para cuidar daquela menina. Não, meu pai não me ama, ele quer me prender, não me deixa ser livre, viver o que eu quero, o que eu tenho desejo. É assim que a gente faz com Deus. Então, Jesus, o bom pastor, quer o seu bem, não tenha dúvida disso, quer a sua salvação. Ele falou, eu não vim para matar, eu não vim para assaltar, eu não vim para arrancar o couro das ovelhas, para usar as ovelhas, eu vim para dar a vida por elas, para que elas tenham vida e vida em abundância. Esse é o nosso pastor, que vai nos conduzir pelo vale tenebroso da morte, mas lá na frente, depois deste vale tenebroso da morte, tem os prados verdejantes, tem o banquete eterno, tem a alegria eterna. É para lá que Ele nos conduz. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Pelos prados, pelo vale tenebroso da morte nós vamos passar, mas Ele está conosco, com o bastão e com o cajado, garantindo a segurança. Não precisamos ter medo, não precisamos temer nada. Se Ele pede uma missão difícil para você, se Ele deixou um mandamento difícil para você executar, Ele vai te ajudar. Você vai passar por isso, você vai conseguir vencer, você vai conseguir superar o seu limite, o seu erro, o seu pecado, o seu vício. Ouça a voz de Jesus, ouça a voz do bom pastor, deixe-se conduzir por Ele, seja ovelha,
não ovelha desgarrada, mas ovelha fiel. E se você está sendo hoje ovelha desgarrada, volta, ouça a voz do pastor que te chama de volta para o rebanho. O seu rebanho, o rebanho que você pertence é de Cristo. Pare de escutar a voz dos estranhos, pare de obedecer à voz dos estranhos, porque eles não querem o seu bem, não vão te salvar, não vão te levar para o céu, só para o vale tenebroso da morte, nada mais, só para o abismo. Jesus jamais faria isso com você, mas o ladrão, o assaltante, o traficante, o namorado, a namorada, o amigo de mentirinha, aquelas pessoas que me orientam mal na minha vida, que me ensinam coisas erradas, essas pessoas não estão dispostas a morrer por você, não. E se morrerem, elas não vão conseguir ressuscitar. Então pare de seguir essa gente, pare de seguir essas vozes, se submeta aos comandos do nosso pastor. E qual é a conclusão de tudo isso? Os prados verdejantes. Você está passando por um vale tenebroso hoje, e pode ser que você esteja duvidando das boas intenções do pastor. Fica firme, fique determinado neste caminho, seja determinado no seguimento de Jesus. A conclusão de tudo isso é os verdes pastos, os prados verdejantes, o banquete eterno, a alegria eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso